Olá pessoal, o podcast Deu Jazz hoje recebe um grande ator, uma das figuras mais interessantes desse Brasil atual quando a gente fala de dramaturgia. Só que assim, Full Jazz by Slavier Hotéis, o nosso parceiro, o que eu posso dizer para vocês? Uma atmosfera totalmente inspirada no jazz. Aqui em Curitiba fica numa localização muito privilegiada na cidade, no bairro do Batel. 1297. É um bar com shows de jazz de quinta a sábado, artistas brasileiros e internacionais. É bem bacana, lá tem academia, espaço para evento para mais de 100 pessoas, hospedagem para o seu pet. E a reserva é super fácil, slavierhotels.com.br. Então, quando vocês vierem aqui a Curitiba, pensem nesse hotel porque ele é um hotel incrível. Ao entrar nas dependências, tem fotos de Miles Davis, Dizzy Gillespie, Art Pepper, Louis Armstrong, Nina Simone. É bem legal. Então, slavierhotels.com.br, a sua melhor opção de hospedagem aqui em Curitiba. Vamos lá. Ator, diretor, roteirista e idealizador do Embrulha para Viagem, Embrulha Sem Roteiro, Williams Mesa Capa, 1.200.000 seguidores no YouTube, espetáculos por todo o Brasil. E não é um humorista, ele é um ator. E a gente vai conversar sobre isso. Obrigado, meu irmão, por estar aqui. Pô, valeu, obrigado, hein, mano. Pô, que legal, muito prazer estar aqui. Fazia tempo que a gente tava tentando isso aqui, né, cara? Ah, fazia tempo, e a tua generosidade é incrível, né? Não só tu, mas também do Larran, do Del Barros. Eu procuro não expressar opiniões aqui nesse programa, mas quando a gente começa essa conversa, eu gosto de dizer em nome de toda a audiência do Deu Jazz e todo mundo que também segue vocês, segue o Embrulha, te segue e os meninos, que o trabalho de vocês é incrível, é maravilhoso, é pertinente, porque faz a gente também discutir as questões da sociedade no âmbito atual. Isso é muito importante. E mais do que isso, vocês fazem a gente dar risada e faz a gente refletir. Porque através do humor a gente pode refletir várias ideias. Meu irmão, obrigado, hein? Valeu por estar aqui. Eu sei que a agenda de vocês está corrida, mas arranjaste um espaço para vir aqui, né? Não, pô, vocês foram super generosos, imagina. Estavam ontem no teatro, né? O pessoal vai assistir esse episódio aqui, mas hoje a gente tem a apresentação do Embrulha e ontem a gente teve também. E aí eles estavam lá, o pessoal do Deu Jazz, foi muito legal. E no Guairinha, casa linda, nunca tinha feito espetáculo lá, acústica maravilhosa, a sala de teatro linda e o povo de Curitiba, nossa, a gente tava comentando ontem, cara, que energia alto astral, foi muito legal, estamos ansiosos para a apresentação de hoje também. Cara, eu acho que assim, esse lance de vocês estarem rodando várias cidades aqui do nosso país com o espetáculo de vocês, todo mundo sabe que isso desencadeou porque vocês fizeram um sucesso estrondoso na internet, através dos esquetes de vocês, dos personagens que já estão muito famosos. É muito difícil tirar da internet esses esquetes ou criar novos esquetes para montar um espetáculo que ele seja interativo para as pessoas naquela hora e meia. Na real, foram 2 horas de espetáculo. A gente ainda ganhou um choro e um brinde de meia hora. Eu contei, foram 2 horas. Velho, mas já pegando no meio do projeto, Will, é difícil organizar esse espetáculo e sem saber como é que as capitais vão receber, mas tudo com uma inspiração do que vocês já estão fazendo de sucesso na internet. Como é que foi essa montagem? É muito legal você falar isso, porque ano que vem a gente completa 10 anos de Embrulha no ar já, o Embrulha pra Viagem, né? A gente brinca que esse ano a gente tá fazendo 10 anos, porque até a gente lançar o Embrulha, a gente ficou um ano idealizando tudo, escrevendo alguns roteiros, entendendo o que ia ser, né? Até estruturar o que era o Embrulha, da data que a gente sentou a primeira vez até o dia que a gente soltou ele no ar, deu um ano certinho. Então foi em agosto de 2015 que a gente começou a conversar, agosto, setembro, por aí. Sim. E aí é o que você falou, nesses 10 anos a gente teve diversas sketches que deram certo e tal, mas aí na pandemia rolou um boom de alguns personagens e tal, a gente teve um sucesso do Eugênio, personagem do Larran, o cara que é meio deprê e tal, depois a gente teve outros personagens que foram fazendo bastante sucesso, aí recentemente agora a gente tem o Burrão, que é uma série assim que, essa daí eu acho que ultrapassou todos os limites assim de sair da nossa bolha, assim, sabe? O Burrão é um fenômeno real, assim. E aí foi a hora que a gente falou, cara, e todo mundo sempre falava, pô, vocês vão pro teatro? Aí fica aquela coisa, nós somos atores de teatro, e a maior preocupação do ator de teatro é, cara, mas será que a gente vai ter público? Porque ia ser uma peça do nosso bolso SA, né? Então a gente falou, será que vai rolar um preju? Então a gente sempre ficava, acho que ainda não é hora, não é hora. Com o sucesso do Burrão, aí, cara, até o Cris, que é o nosso produtor tal, foi uma das pessoas que incentivou, falou, cara, vocês têm que ir pro teatro tal. A gente falou, a gente tava pensando nisso, vamos pro teatro tal. E com o Burrão a gente falou, vambora. E foi muito legal.
em termos de resultado, é o que você falou, a gente tá conseguindo viajar bastante o Brasil. Claro, tem alguns lugares que bombam, outros tem outros fatores assim e tal, faz parte de turnê e tudo mais. Mas no geral tá sendo uma turnê bem bacana. Mas agora, sobre o processo de criação, a gente teve muito essa preocupação que você falou, porque assim, eram duas preocupações. Uma, mano, será que as pessoas vão falar, putz, na internet é legal, ao vivo não é tanto? Acontece, pode acontecer, e a gente tinha essa preocupação. E a outra preocupação é também lembrar de não fazer um espetáculo só pra quem acompanha o Embrulha, pra não virar uma peça só pra iniciados, pra pessoa falar, putz, eu não acompanho, não vou entender nada. Então isso rolou muito essa preocupação do tipo assim, tem que ser uma peça que identifique as duas pessoas, a pessoa que acompanha o canal, que vai chegar e falar, putz, eu adoro esse personagem, putz, que legal, ah, nossa, esse tipo de humor eu gosto que eles fazem e tal, e a pessoa, como vai, é muito comum, sei lá, vai um casal, tipo, o cara adora Embrulha. E a esposa fala, puta, eu nunca vi, ele sempre comenta, eu nunca vi. A gente não quer que ela assista e fale, eu fiquei meio boiando. Não, a gente quer que ela fale, mano, eu adorei. Putz, que legal, não conhecia, mesmo não sabendo qual personagem faz mais sucesso, qual que não faz e tal, que ela curta um espetáculo de humor. E muita gente fala, comecei a seguir vocês depois do espetáculo. Então, nesse sentido, a gente sente que a gente cumpriu o que a gente estava planejando. Então, acho que rola essa questão da gente ter transicionado ele do palco, da internet pro palco. E realmente a gente fala que tem 1h30, porque já teve um dia. Mas não adianta, é comédia, cara. Aí põe uma piada aqui. É igual o show do Jorge Ben, né? Exato. O público também responde muito, né? Tem risada pra caramba. Às vezes tem um outro momento que pede uma interaçãozinha aqui e ali. Mas vai. A gente se preocupa, às vezes, de não ficar tão longo pra não ficar maçante, né? Mas acho que por enquanto não estamos com esse problema. Ah, mas não deu pra sentir assim que tava longo, velho. Na Que real. bom. Na real não deu, porque começou... Eu não vou dar spoiler nenhum aqui. Então, por que o pessoal fala spoiler? Há 20 anos atrás, como é que a gente se expressaria pra falar spoiler? Eu não vou adiantar nada aqui, é coisa da nova geração. Né? Nutelagem, tipo, né? Tem um termo, mas... O que a gente falava quando era spoiler, né? Não vou alertar os gansos, não vou adiantar, não sei. O que a gente podia... Eu não lembro. Vou usar spoiler mesmo, foda-se. Não vou contar o final, sei lá o que a gente falava, isso. Cara, mas começou 8h05 o espetáculo... E o espetáculo terminou 9:50, velho. 2 horas, vamos botar aí, é 2 horas. Só que as amarrações, elas são muito boas, são incríveis, porque pra quem não tá ligado no embrulha da internet, por exemplo, a minha sogra, ela não tava ligada como era. Ela já viu algumas vezes, a gente mostrou um pouco, deu uma intensiva com ela e tal, e ela entendeu que quando vocês estão com um determinado figurino, né, tradicional ali, vocês estão de cara limpa e aí vai amarrando. Então ela entendeu quais eram os momentos que é pra quem é iniciante e pra quem já tá mais cancheiro dentro do trampo, né? E isso foi uma estratégia que a gente usou do tipo assim, que se a gente entrasse só de personagem fazendo uma atrás da outra, acho que a gente limitaria pra quem já conhece as sketches do Embrulha. A gente falou, cara, a gente precisa iniciar, é o nosso primeiro espetáculo, trazer um pouco pra nossa realidade, que aí são 3 atores. Querendo ou não, o Embrulha, ele é uma consequência de uma sobrevivência nossa. Tipo, o Embrulha só existe porque a nossa profissão é muito difícil. Se todo mundo tivesse com êxito de trabalho, de prestígio financeiro, a gente não tinha sentado pra montar um projeto, porque isso aqui dá trabalho pra cacete, velho. Então a verdade é que o Embrulha, ele é resultado de uma necessidade que a gente tinha, financeira, artística, de se expressar, porque às vezes você como artista fica muito, você é músico, você sabe disso, se você não tem os seus projetos, você vai estar sempre realizando o projeto dos outros, e às vezes, independente de ser um projeto de alguém bacana, com uma grana legal, um patrocínio bacana, a estrutura legal, o ambiente é bacana, mas às vezes fica assim, mas e aí? Você tá dizendo o que você queria? É isso que você queria tocar? É isso que eu queria falar? Tal? Então o Embrulha, ele entra muito nesse lugar pra gente. Então ele tem esse lugar de uma consequência da sobrevivência. Então por isso que a gente brincou um pouco de ter a gente de personagem, a gente de cara limpa, porque a gente brinca com essa coisa, a gente tem a brincadeira do tipo, vamos fazer a peça tal, fazer o Hamlet, não, mas tem que ficar famoso, não tem... Porque é tudo que permeia o artista no Brasil, né? É tipo, puta, será que eu preciso ficar famoso pra ganhar dinheiro? Putz, será que eu preciso ficar famoso pra conseguir um patrocínio? Putz, mas será que o público vai entender? Tem que fazer uma coisa mais popular, mas tem que fazer uma coisa cabeçona. Putz, eu vou fazer uma coisa cabeção que é pra ter moral com a classe artística. Tudo isso sempre permeia, né? Então a gente procurou trazer todos esses conflitos que ficam na cabeça da classe artística pro nosso universo ali dos 3, o Will, Larran e Barros, né? E a gente tem muito essa afinidade, assim, entre a gente, talvez no nosso podcast fica mais claro, a gente falou, é legal a gente trazer um pouco desses conflitos, então tem a brincadeira de um pra outro, que eles brincam que eu sou mais novo, o Barros no começo do Embrulha falava, não, você ainda vai estourar na TV, não sei o que, agora fala, aí meu, você tá chegando nos 40, você se fudeu, acabou e tal, e eu falava, ih tiozinho, vocês estão velhos, hein, são problema de memória, então a gente brinca com toda essa coisa da nossa realidade, sabe?
E dentro da classe artística, eu acho que vocês são os mais foda, porque vocês são os únicos, vocês atores e atrizes, são os únicos que fazem piadas de si mesmo, roteirizam textos depreciando a si mesmos, porque os músicos não fazem isso, os médicos não fazem isso, o motorista de Uber não faz isso, o engenheiro, jamais um advogado. Não, vocês lidam muito bem com isso, porque vocês entendem qual que é a essência real. É a mesma coisa há muitos anos atrás, um dia eu vou te ver no Faustão. Eu não quero ir no Faustão. Não é o que eu tô afim. De repente alguém fala pra vocês assim, mas vocês ainda vão fazer um filme que vai... Cara, a gente já tá num negócio que virou, tu que não entendeu que... São números, meu. É legal você falar isso. Os que números provam. A expectativa que os terceiros colocam em cima de você, né? E não a sua expectativa. Aquele tio chato, né? Que tu não espera. Aí um domingo ele vem com aquele papo, e aí, como é que tá o negócio? Tá como eu gosto, tá como eu quero. Tá, e quando é que eu vou te ver? Tá, e quem falou que eu quero, hein? Eu sempre brinco que eu tenho um amigo, amigão meu, que ele, um dia eu fui a família dele tem uma loja, né? Uma madeireira, de piso, de madeira e tal. E eu fui na loja dele, eu já era ator há uns 10 anos. Aí eu cheguei, tô lá conversando com ele, aí chegou um rapaz que trabalha com ele, e ele falou assim, ô João, esse aqui é o meu amigo Williams, tá tentando ser ator e tal. Aí eu pensei, falei, tentando? Que eu tô tentando ser ator? Não, imagina, você já trabalha, faz teatro, mas é que você ainda não chegou na televisão. Falei, tá. E eu sou um filho da puta, eu guardo essas coisas, né? Aí um dia ele foi em algum aniversário, alguma festa tal, chegou, eu falei, gente, tá aqui o Paçoca, meu amigo, tá tentando ser empresário e tudo mais tal. Aí ele, por que você falou que eu tô tentando ser empresário? Eu falei, não, é que você ainda trabalha na empresa da sua família, não montou a sua própria, né? Não é nem o que eu penso, mas foi aquela vingancinha de tipo... velho, ele pediu, né, velho? Foi só pra brincar, porque eu falei, tá vendo, você tem vontade de ter a sua própria empresa? Não, tá ótimo você trabalhar na empresa do seu pai, mas você que tem que parar de achar que o que você idealiza pra empresa, pro futuro dos outros é o que a pessoa tá querendo, né, cara? Porra, fantástica essa história. Tá, e por que o Zé Lucas e o Kaique Mazioli não estão no espetáculo, na temporada de primavera do Embrulha pra Viagem? Cara, é legal falar disso, porque a gente teve muitas conversas, a gente falou, e aí, a gente vai ter os personagens, porque a gente tem os personagens que a gente faz, às vezes abusa um pouco deles, mas a gente também tem sketches soltas, né, de temáticas livres e tudo mais. E eu fui um dos que falei assim, eu falei, cara, eu queria mesclar, eu queria ter personagens que a gente faz, que já tem sucesso, mas queria, tipo, botar uma cena X. Então tem aquela cena que eu faço com o Lahan, são dois caras que não se vêem há um tempão, e o cara vai ter uma sociedade, aí o cara vai descobrindo que o outro já foi sócio dele. Não é um personagem do canal, né? Mas eu queria falar daquilo, sabe? É muito bom esse olhar, velho. Foi legal isso, né? Então a gente ficou pensando muito nisso. Você sabe que, por exemplo, o Zé Lucas... Ele tinha uma cena na peça. A gente tava ensaiando com ele. Mas eu não tava... Aí é que tá. Ótimo você entrar nisso. Eu acho que pra mim o Zé Lucas é um grande exemplo. Ele faz muito sucesso no YouTube. Os vídeos dele vão muito bem. Mas eu não tava achando nos ensaios que aquela estrutura de cena que eu tinha escolhido ali, naquela linguagem, ia funcionar no palco. Entendi. Porque se você vê o Zé Lucas, as cenas dele são todas no escritório do seu Almeida. Ele tá aqui parado e é um diálogo deles. Pá. Eu falei, cara, isso aqui tá sem movimentação nenhuma. Cara, nenhuma. Aí eu tirei... E coloquei o Wesley, eu não tinha colocado o Wesley. É foda, né, então, velho? Aí os caras falavam, mano, tem que ter o Wesley e tal. E faz um tempo que eu não faço o Wesley, eu dei uma descansada nele ali. Aí eu falei, não, vou voltar com o Wesley e tal. O Kaique também, não cheguei a colocar ele. O Kaique talvez seja o primeiro personagem desse que a gente faz que eu fiz no Embrulha, porque ele é bem do começo. Claro. Uma sketch que a gente faz, chama pré-estreia. Total. O Barros é um ator todo fudido de teatro, véio. de pesquisa. Ele pega carona na van no final, né? Isso. Pô, a van vai pra... Eu adoro essa sketch. E ela é feita em plano sequência, né? Não tem corte ali. Do início ao fim a gente naquele diálogo. Eu acho que ele é o primeiro personagem, assim, que surgiu, que a gente foi repetindo ele. Mas não deu pra colocar, cara. Agora também tem um outro que eu tô fazendo, que é o Valdir. Tô ligado. E aí tem uma galera que fala, pô, o Valdir. Eu falei, mas o Valdir surgiu, a peça já tava rolando. E aí a gente falou, que bom, vão surgindo novos, porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma nova peça, né? E a gente vai pondo, assim. Então, sei lá, talvez a gente coloca o Kaique, uma cena do Zé Lucas, não sei. Mas não coube todo mundo, né? O Kaique, ele fez Malhação, né? Obviamente, né? Ele começou na Malhação, depois... Ele fez Malhação, fez, ele já né? foi pra reality, pouquinho, né? Um pouquinho, fez né? um pouquinho ali. Já explodiu rápido, assim, já né? explodiu, fez A Fazenda,
Cara, acho que ele foi pro BBB, Power Couple, Ex de Férias com Ex. Ele já ticou todos os reality possíveis. E super entusiasmado, assim, com o grande sucesso que Com a o carreira grande sucesso vem que a lhe carreira oferecendo, dele. né? Exato. Uma carreira que vai ser perene na cabeça dele, né? Ele viaja o Brasil lançando loja, feira do agasalho, ele é presença VIP. A carreira dele de felizão, ator né? é presença VIP, né? E o Wesley, ele é Guarulhos ou Capão Redondo, né? Meio Cara, que não, assim, Wesley, né? eu sou da Zona Norte Ou de São Restinga, Paulo. lá em Porto Alegre, Restinga, Pode talvez. ser, né? Porto Alegre é Vileiro, né? Que chama lá. Né? Quando é da quebrada. É, total, Vileiro. Vileiro, né? Em São Paulo é da quebrada, né? Eu Rio- sou da Zona Norte. Rio suburbano, né? Isso. Suburbano. Então eu brinco. O Wesley, eu me inspirei no Wesley em 2 caras que trabalharam comigo. 3 caras, né? Um que estudou comigo, que era lá do meu colégio, já tava no colegial, sabe? Ia mal na escola. E sabe quando você já sai do colégio bom e vai estudar à noite, trabalhar de dia? E aí na sua sala só tem pichador. Tudo fudido, só gente roda. que tá fudido com droga. E umas minas que tiveram filho, engravidaram, perdeu o ano letivo e tal. Nem o Então, professor vai, cara. Era só maloqueirada. Nem o professor E vai. aí era uma baita escola de maloqueiragem. Foi ali que me apresentaram Racionais, Sabotagem, porque eu vim no rap pra caramba. Maravilhoso. E o Wesley me lembra isso, e um cara que trabalhava comigo no restaurante, que também era da Zona Norte, e ele falava assim, meu apelido, eu tenho uns tique nervoso, você já reparou, eu dou umas piscadas. E meu apelido no restaurante era Pisca, né? Pisca? Pisca, e era Pisca-sauro, porque tinha o drink, o Pisco Sour, e aí eu virei o Pisca-sauro. Aí eu trabalhava com ele, o Andrezinho, ele chegava pra mim e falava: Ei, Pisca, moleque, segura as pontas aí, segura o reggae aí, que eu vou fazer um rock and roll. Sabe? Aí eu falava assim, mano, por que ele não fala, atende os clientes que eu vou fumar um cigarro? Tudo tinha uma gíria, sabe? Sim. Então eu achava muito bom isso, cara. Era o André, o chefe, que ele chamava todo mundo de chefe. E aí fui me inspirando um pouco neles, e na pandemia a gente começou a fazer muito... Esses personagens da pandemia surgiram, de novo, por uma necessidade de sobrevivência. A gente fazia sketches, todas com câmera, microfone, equipe, figuração, locação, não sei o quê. Surgiu a pandemia, a gente não podia nem contracenar. Total, né? E a gente ficou um mês sem gravar e falamos, velho, mas a gente não vai postar nada, não estamos trampando, precisa entrar uma graninha e tal. Aí eu lembro que eu falei, cara, se a gente tivesse uns monólogos? Aí a minha ideia ainda era a gente fazer os monólogos, tipo, olha que delírio. A gente iria no térreo do prédio do Lahan, o Felipe, que é o nosso sócio diretor de fotografia, ia ligar a câmera, dar o rec, ele saía, aí a gente vinha com a máscara e gravava e tal. Aí o Barros falou, não, mano, isso vai ficar nada a ver. O Felipe manda o equipamento pra nossa casa, a gente aprende a fazer e grava. E foi assim que a gente fez. Na verdade, eu nunca fiz isso. Eu gravava com o Barro, porque eu casei antes da pandemia. Quando eu estive a pandemia, eu tava reformando um apartamento. Então não tinha como morar lá. A Maria, minha esposa, voltou pra casa dos pais. Eu fiquei tipo uns 6 meses terminando a obra, eu e um pedreiro. Aí... Tu metendo a mão? Metendo a mão, virando eu e massa, ele, pá, fazendo... Não, mas ele fez o salpicando. grosso. Eu fiquei naquela coisa, o cimentinho queimado, sabe? Mas ficava eu e ele ali. Tá, mas não acochambrou, né? Pegou junto um pouco, né? Não, peguei um pouco e tal, fui ajudando ele e tudo mais. Aí eu gravava com o Barros e às vezes eu ia na casa do Felipe também, já colocava máscara. A gente não saía, a gente respeitava a pandemia e tal, a gente ficava gravando entre a gente. E aí foi aí que surgiu. Tipo, mano, na pandemia surgiu o Wesley, porque daí a gente pegou personagens que tinham a ver com aquele momento. Então o Wesley era entregador, todo mundo pedia comida na pandemia, né? O Lahan fez o cara que vivia de pijama, deprimido, o Eugênio, né? Aula online dos filhos, aquele cara convive com a família. O Barros tinha o Gersão dos anos 80, que o cara tava em isolamento desde 1986. Extremista da direita também, né? Isso, Extremista. febre amarela total, mata, né? tal. Total. Ele é um tiozão, ele é um conservador, velho. tiozão, né? Todo mundo tem um tio assim. Exato, então ele tem dificuldade de lidar com essas coisas. Pô, hoje em dia é todes e tal. Que mais? Vieram vários, velho. Ressuscitei o Kaique nisso, que aí ele virou o cara das publis, que os artistas viraram o cara da live das publis, né? Então foi na pandemia que a gente deu essa fidelizada nesses personagens, assim. Cara, esses bastidores aí são muito ricos, cara. É legal, e você vê como é Porra, sempre uma pra consequência de uma caramba, dificuldade cara. que surge a criação de alguma coisa, né, cara? Porra, É impressionante. Muito bom. E como é que vocês três se conheceram superficialmente, assim? Quando é que tu viu a primeira vez o De Barros e o Lahan? Tu não vem me dizer que tu viu ele na novela, né? Cara, posso Ou foi? falar? Tu viu ele na novela mesmo? Não, o Lahan fez muita Globo, né, Com a cara? Juliana nos anos Paes. 2000 ali, celebridades e tal. Tanto é que uma vez, assim, eu vou só adiantar. Eu conheci mesmo eles substituindo o De Barros numa peça que eles faziam juntos, que era um fenômeno. O espetáculo ganhou todos os prêmios em São Paulo, tal, de uma companhia chamada Velha Companhia, que depois que eu substituí o De Barros e o Lahan, eles foram fazer outros projetos e eu fiquei 10 anos na companhia. Durante esses 10 anos do Embrulho, eu continuei na companhia. Eu fiz mais 4 peças com eles. E aí eu substituí o De Barros. Ele foi fazer uma novela no Rio.
e tinha uma série de viagens pelo interior de São Paulo. Eu entrei no lugar dele, eu dividia quarto com o Lahan. E a gente só falava merda, velho. Então a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa e tal. E aí eu tinha um amigo, o Yuri, amigo meu também, comediante e tal, e a gente já pensava em fazer alguma coisa. Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa na internet. Mandei um texto que eu tinha de teatro, o Lahan falou, putz, não sei se é isso e tal, vamos fazer alguma coisa na internet. E, cara, era uma época, não adianta, é o que a gente sempre fala, o Porta dos Fundos é uma referência, eles tiveram uma visão de, cara, dá pra construir aqui no YouTube, fazer o que não estão deixando a gente fazer na TV. Então, obviamente, todo mundo que trabalhava com humor olhou pra aquilo e falou, caralho, velho, os caras foram pra internet. Só que era uma época que você ainda não tinha celulares com essas câmeras. Você lembra? Isso aqui surgiu na pandemia. Total. Reels, não sei o quê. Quem tava no YouTube tinha que ter um mínimo de estrutura, assim, pra gravar. Então, a gente... Tava todo mundo meio que desenvolvendo uns projetinhos no paralelo. Então, eu tava conversando com o diretor dessa companhia, o Kiko e o Fabinho, que era um outro ator, amigão nosso, pra gente tentar desenvolver uma série. O Lahan fazia uma peça com o Fabinho também, e ele, o Barros e o Kiko estavam tentando desenvolver uma outra coisa. E eu com o Yuri. Aí eu e o Lahan e o Yuri, a gente fez umas 2 reuniões, aí o Yuri ia pro Rio fazer uma parada e tal. Aí o Lahan chegou e falou, cara, sabe um cara que eu também tenho umas ideias de ter uns projetos? É o Barros. Eu falei, mano, vamos chamar ele. Aí foi quando a gente sentou os 3 e começamos a chamar, é isso aqui, o núcleo artístico, vamos ser nós 3, fato. E tinha o Fabinho Herford, que a gente chama ele de Quinto Beatle, olha a pretensão nossa, que ele saiu fora, como se a gente tivesse mó bem, mas é a nossa piada. Mas ele saiu fora depois de um tempo. E aí a gente pensava, porra, a gente precisa de um quarto sócio, alguém que vai ser diretor de fotografia e tudo mais. E a gente chamava uns diretores que a gente já tinha trabalhado, mas é isso, ainda vem com aquela cabeça do mercado. Olhava o projeto, falava, meu, tô super dentro, vejo aí uma produtora, tal. A gente falava, não, você não tá entendendo. A gente quer fazer, a gente. Aí o cara falava, eu? Tem que botar a mão na massa? Não. Aí eu já sempre fiz uns freela pra agência de publicidade, já fazia algumas coisinhas, uns videozinhos e tal. E esse meu amigo Yuri, uma vez eu vi um vídeo dele na internet com os amigos. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, cara, o que é esse canal novo que vocês vão abrir, mano? Ah, não é um canal, uma brincadeira, tal. Eu falei, nossa, mas vocês contrataram uma produtora pra gravar um conteúdo, tipo, e nem tinha roteiro, né? Ele falou, não é uma produtora, cara, é um cara que captou pra gente. Eu falei, tá bom, mas vocês contrataram alguém pra fazer o áudio e tal, e... Aí ele falou, não, mas não era outra pessoa, era esse mesmo cara. Eu falei, esse mesmo cara captou e fez o áudio. Ele falou, tá, mas aí vocês pagaram alguém pra editar, finalizar a cor, mixar o som. Ele falou, não, velho, esse cara fez tudo isso. Me dá o contato dele. Aí chamei o livro, eu lembro que até hoje eu liguei pro Felipe, eu falei assim, cara, mentira. Eu ainda, antes de apresentar ele, a gente fez um trampo pra uma agência. E o Felipe, ele é muito sério, não tem nada a ver com a gente. Ele é um cara mais sério. E eu lembro que eu fazendo minhas piadas e tal, e ele não ria de nada. Eu falava, nossa, esse cara me odeia, né, velho? Vai ser o único trampo que a gente vai fazer. Aí eu lembro que eu cheguei pros caras e falei, mano, tem um cara bom. Filmava casamento. Mas filmava casamento tão bem que você se iludia, você tem vontade de casar no dia seguinte, velho. Aí eu falei, pros caras, esse cara aqui, olha esse vídeo de casamento. Eu lá, nossa, ele é bom mesmo. E ele fazia uma parada muito diferenciada, ele tem uma sensibilidade muito boa, além de uma fotografia linda. E aí eu falei assim, cara, vamos chamar ele, velho. Ah, mas será que ele curte humor? Eu falei, não, ele não curte humor, velho. Eu vou fazer umas piadas, ele não ri. Eu falei, mas vai saber, tal, beleza. Aí eu lembro que eu liguei pra ele, falei, ei, Felipe, tudo bom? Fiz aquele trampo com você. Falei, cara, deixa eu te falar, eu não sei se você curte, tipo, umas sketches, tipo Porta dos Fundos e tal, mas, mano, eu tô com uns caras... E eu falei real, falei pra ele, mano, eu tô com uns caras que são muito bons. Real, eles são bons pra caramba. Eu acho que se a gente montar um negócio com eles, vai ser bom pra mim e pra você. Porque a gente é bem mais novo que eles, né? Eu tinha 28 nessa época. Falei, mano, os caras são bons, eles são respeitados no teatro. Eles são bons, velho. Vamos lá, eu e você e tal. Aí ele falou, não, vamos fazer uma leitura. Aí a gente já tinha uns 10 roteiros, marcamos essa leitura. O Felipe chegou, a gente começou a ler e a gente lia, e a gente fazendo, tá? E a gente se divertia. Esse texto é muito bom. E o Felipe assim, Aí eu falava, ai, que merda, não vai ser esse cara, não gostou e tal. Aí leu mais uma, e a gente falou, essa cena, não sei o quê. E o Felipe... Aí acabou, aí eu falei, e aí, Felipe, gostou? Aí ele, gostei, quando é que a gente começa? E isso é o Felipe, sabe? E ele é nosso sócio, tá aí com a gente esse tempo todo. Então foi meio como assim que a gente começou, cara. E de grana? Como é que vocês estavam de grana? Ah, nossa, ótima questão. Porque a gente precisava investir. O Felipe já tinha uns equipamentos, é fato. Então ele entrou com o equipamento dele. Mas é isso, a gente precisava... Porra, vai gravar, precisa de um figurino. Pô, vai ter figuração, precisa chamar alguém, precisa alimentação da galera. No começo ninguém tinha cachê. A galera vinha também pra, tipo assim... Porque a gente é muito do teatro. E, cara, antes da internet, antes dos streaming, a galera ou fazia Globo ou SBT. Então você tinha muita gente talentosa que não tinha um material de vídeo pra apresentar o trabalho dela. Então, tipo, as pessoas começaram a falar, mano, eu quero fazer pra eu ter um portfólio.
E o roteiro de vocês é legal, a fotografia e tal. E não tão brincando, cara. O que tem de gente que pega trabalho, que pegou um monte de trabalho em série, porque mostrou material da Embrulha, ou o vídeo viralizou, o diretor conheceu, a atriz e tudo mais tal, é enorme. A gente até brinca que a gente fala, porra, mano, olha, fulano fez o vídeo com a gente, fez a série e tal, a gente nem chamaram a gente pra fazer, a gente briga, sabe? Porra! Mas brincando, imagina, a gente fica super feliz que as pessoas vão trabalhar e tudo mais. Mas no começo era nessa brincadeira, mas a gente tinha alimentação. Ah, essa cena aqui vai precisar fazer um banner, tinha que pagar. Então, eu lembro que o Felipe, ele entrou com os equipamentos, o Barros e o Lahan, cada um colocou 5 mil reais, e eu não tinha dinheiro, eu tinha um Corsa, vendi o Corsa, falei, ó, tá aqui meus 5 mil reais. E foi isso, a gente começou com 15 mil reais, cara. Mas assim, super enxuto, tal, trabalhando, e... Depois de uns 3 meses entrou um primeiro trabalho pra gente, uma corretora financeira. Aí a gente começou a fazer um caixazinho assim. Mas, cara, eu vou te ser sincero, tá? A gente demorou uns 5 anos pra começar a tirar alguma coisa pra gente do Embrulha. Durante 5 anos, era o que entrava pra manter... Porque a gente nunca mais precisou fazer nenhum aporte, pelo menos. Entendi. Cada um botou 5 pau e a gente não recebia... Como é que é o nome disso quando você ainda não... Break-even, né? Que é isso, break-even. Sem investir. Eu disse um amigo de Floripa, se tu diz. Mas os caras do mercado financeiro chamam, sei lá, você vai abrir uma empresa, você botou 500 tá de São Paulo, mil, né, meu? Isso. São Paulo é foda. Os Faria Limer. Os caras almoçam com mochila, né, meu? Isso no celular aqui, né? O casaquinho puffer, né? Outra história. Mas os caras falam, você bota, sei lá, 500 mil pra montar um negócio, o break-even é quando você já recuperou esses 500 mil. Total. Então a gente botou 15, a gente nunca precisou botar mais. Mas, então, tudo que entrava a gente ia fazendo e tudo mais. Aí é isso, aos poucos a gente foi investindo mais. Pô, vamos começar a pagar um cachezinho mínimo pra galera. Sim. Fomos, por exemplo, fazer um estúdio de podcast, fizemos um investimentozinho ali. O espetáculo teve um investimento e tudo mais. Vai rolando um investimento. A gente tem hoje 2 editores. Por mais que a gente ainda faz muita coisa, nós 4, a gente às vezes fala muito, nossa, é verdade, a gente trabalha pra caramba, porque a gente escreve, a gente produz, a gente dirige, a gente atua, mas, pô, só no espetáculo, por exemplo, a gente tem o Cris, que é o nosso produtor, aí a gente tem o Marcelinho, que fez a trilha, que opera o som maravilhosamente bem, a gente tem a Bia, que é a nossa assistente de produção, que viaja com a gente. No Embrulha pra Viagem, a gente tem 2 editores fixos, porque é muito conteúdo pra gente fazer. A gente tem a Lani, que é a nossa produtora, e quando a gente faz vídeo pra cliente, a gente também chama uma galera. Então hoje a gente consegue ter uma estrutura um pouco melhor. Mas a grande chave que eu acho é o seguinte, cara. Tem gente que fala assim, nossa, vocês cresceram pra caramba. Mano, a gente não aumenta o nosso custo de vida no Embrulha. O nosso set de filmagem, até hoje, somos nós. O Felipe continua monitorando o áudio e fazendo. A gente monta sketch simples. Não é que tipo hoje você vai lá e você vai ler e tem no nosso set, tem o assistente. É simples o nosso set, cara. Por que é isso? Porque quem trabalha com internet precisa entender uma coisa. Vai ter um mês que você vai lançar um vídeo e ele vai bombar. Seus números vão aumentar, seus seguidores, tal, a monetização vai vir. Aí você fala, nossa, mano, se continuar assim, daqui 1 ano a gente tá milionário e a gente tem 10 milhões de inscritos. Só que daqui 2 meses, para de entregar um pouco, vai diminuindo. E aí a hora que a internet vai falar, e aí? Não tô te dando grana e você vai continuar apostando. Como que você vai fazer? Então por isso que a gente não aumenta, sabe? A gente surfa na hora que tá subindo, mas a gente mantém ali, porque tem uma hora que vai vir uma curva descendente e a gente fala, mano, a gente tem que estar bem respaldado de grana pra segurar esse momento que não tá entrando. Perfeito. Esse é o grande segredo de quem trabalha com a internet, cara. Não se iluda quando a coisa subir, porque não fica só lá em cima, cara. Tirando raríssimas exceções, tem gente que fica tal, mas a realidade não é. A realidade é você ver canais. Pega aí, a gente tá num podcast aqui. Cara, na pandemia estourou ali o Flow, não é? Cara, o Flow hoje ele não tá mais tanto aqui. Ele tá tendo que se segurar um pouco mais. E normal. Você tem o Vênus lá, aqueles programas dissidentes e tal, e você vê, eles reformularam o Vênus. É isso, cara, porque é muita gente produzindo conteúdo, cada vez mais. Fica difícil manter alguém. Hoje em dia, uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores não é ninguém. Há 10 anos, 1 milhão de seguidores, você era a Larissa Manoela, né? Hoje em dia, o famoso tem 10, 20 milhões, né? E outra coisa que a gente tem procurado fazer é isso. Então a gente tem as sketches que a gente faz, aí a gente faz vídeo para cliente, seja para passar na Embrulha, seja para o canal do próprio cliente, vídeo institucional, de treinamento, a gente faz evento corporativo, a gente vende o espetáculo, a gente tem a lojinha do Embrulha, a gente tem o videocast, porque se você depender de uma única fonte de renda, você tá ferrado, porque pode ser que naqueles próximos 6 meses a entrega dos vídeos vão ficar baixa.
Então, é explorar um pouco mais. Aqui tu já deu um workshop, assim, pra galera. Não, é verdade, Will. Porque, por exemplo, aqui no... Rapidinho, posso só pedir uma água? Claro, pô. Uma água nessa canequinha maravilhosa aqui que eles fizeram com o meu faz nome. o merchanzinho pra gente, vai. Ó, no Deu Jazz, com o meu Aí, nome. Acertaram o meu nome, ó. Aí, Williams viu? Mezzacap. Sabia que uma vez eu recebi um convite, sabe festa de 15 anos, de Total. debutante? Uhum. Uma vez eu tinha uns 14 anos, recebi um convitinho de uma menina, assim, Williams Mazzaropi. Ficou na geladeira da minha família um ano, assim, o convite da menina. Williams Mazzaropi. Tinha que falar Williams mesa e capa. Me deu um Mazzaropi. Melhor, pô, Mazzaropi, que sacanagem, Com aquela letra, né? tipo, super bonitona, né? De a mão, assim. Aquelas, né? Falei, Bem pô, a pessoa se trabalhadinha, esforçou né? pra fazer e não leu meu nome. Maravilhoso. Não, tá chegando uma aguinha aqui, pô, maravilha. Pô, meu rei, e diga aí, pô, tu tem Mas a eu mãe... te cortei, desculpa. Você falou, pô, você tá dando umas dicas aí pro Não, pessoal. é que, pô, o nosso papo é dinâmico, né, velho? Sim. Né? A gente é artista, então nosso papo é dinâmico. Não, acho que tu deu um workshop, porque aqui no Deu Jazz... Aí, aguinha, obrigado. Aqui no Deu Jazz, é o seguinte... A gente começou fazem 7, 8 meses e já deu, assim, umas subidas maravilhosas. Daqui a pouco, vamos botar esse conteúdo aqui, vai ser foda. Não virou nada, a gente não sabe por quê. Mas assim, pô, só fechar o parênteses, a gente tá felizão demais aqui. Diga aí pra mim uma coisa, Will, e o Burrão, velho, como é que... Porque assim, o Burrão, né, pô, o De Barros, ele é o Burrão, velho, mas... Tem uma escada ali bem reforçada de metal ali que vocês dois fazem, tu e o Lahan, e precisa daquilo ali, né? Precisa daquele egocentrismo, né? Precisa daquela classe média que tá sempre tentando ser rica e sempre tentando provar que pelo menos no mínimo tem um status, né? Independente, seja numa padaria, num bar, numa festa. Papo de vocês três, assim, cara, vamos desenvolver esse personagem aqui, sem pensar em números se vai virar. Mas o ideal... O que vocês tinham como ideal desse personagem que vocês três construíram? Cara, na verdade, assim, o Burrão é uma criação do Barros. Tá. Porque hoje em dia no Embrulho é assim, cada um, a gente solta sketch, né? Então, tipo, uma sketch é a responsabilidade do Lahan, em termos de tudo. Escrever o roteiro, dirigir, produzir. Geral. Aí a outra é total responsabilidade do Barros e a outra é total do Will. Só pra eu entender. O Burrão, o Barros fez lá a sketch... Vai fazer tudo, ele só te dá o texto, tem que chegar no dia e entregar, e é isso. Não, é assim, ó. Por exemplo... Peraí, desculpa que eu tô aprendendo aqui. Aí. É isso que eu tô te falando. A gente solta sketch inédita toda segunda e quinta, certo? Tá. Então, pensa. Uma segunda é uma do Lahan, na quinta é uma minha, aí na segunda é do Barros, então vai intercalando. Então, assim, você tem que ter as suas gavetas. Cada um administra. Eu tô te falando isso porque cada um tem que administrar as suas gavetas. Então, eu tenho que já ter uma série de roteiros aprovados. A gente aprova entre nós três, então vou escrever uma cena amanhã. Eu tenho que mandar pro Lahan e pro Barros, e eu preciso de pelo menos um voto falando, tá aprovado, e aí vai pro ar. Hoje em dia, nosso índice de reprovação é muito baixo, porque eu acho que a gente já entendeu mais ou menos a nossa linguagem, o que a gente gosta de falar, o que a gente acha que não pega bem e tal. Então, são poucas as vezes que a gente não aprova alguma coisa. Na peça, a gente voltou a ter isso. Depois eu posso até falar de umas cenas que foram, tipo, tiveram problemas para ser aprovadas e tudo mais, por questão de polêmica e tal. Mas no Embrulha virou assim. Então, aprovou a minha? Eu tenho que produzir, eu tenho que chamar os atores, o elenco, conversar com o Felipe. A responsabilidade é toda minha. É tudo contigo. Tudo comigo. Tá. Então, por exemplo, o Barros escreve a do Burrão, ele que escreve, ele manda pra gente, a gente fala, tipo, ó, Barros, cara, será que aqui, já conhecendo o universo do Burrão, falando, será que o Marcos falaria isso? Putz, será que não tá... Putz, isso aqui eu não sei se é tão popular, hein, esse nome, ó, isso aqui tá errado e tal. Ah, beleza, a gente discute, aí o Barros vai lá, produz, vê com o filho, fala, vocês podem gravar dia tal. E aí é o que você falou, tem eu e o Lahan, mas também você tem o personagem do Ricardo, que é o Hernando Thiago, que faz também. Sim. A gente tem um time de uma galera muito legal, né? A mãe do Burrão. E a mãe do Burrão, a Teca, né, cara? Tá bombando aí em Vale Tudo, total, né? Fazendo novela. E, cara, mas é o que você falou, é muito fundamental. Por exemplo, a gente, essas cenas que é do Burrão, a própria cena do Valdir, do Zé Lucas que eu faço com o Lahan. Cara, eu preciso daquele contraponto, daquele chefe ali, que é meio sem noção, fora da realidade, pra ter a simplicidade do Zé Lucas, né? No caso do Burrão, ele precisa ter a arrogância dos amigos, os classe médias quebrados, que é o que você falou, é um pouco da crítica da gente, porque quando você é classe média, você já é um pouco daquilo. Porque a classe média é um grande cosplay do rico, né, cara? Você fica tentando sobreviver, tipo, você pega o seu salário e você fala, mano, na verdade eu não teria condições de ter esse plano de saúde, eu não teria condições de talvez morar nesse prédio, mas você quer ter qualidade de vida, né? E aí, óbvio que ali a gente põe a lente de aumento pra
sociedade, mas que muita gente se identifica. Tem muito cara aí que tem um baita carrão que o cara tá com o IPVA atrasado, só deu entrada, não paga as prestações pra viver de aparências, né? Então esses amigos do Burrão são isso. Mas o Burrão é uma criação do Barros, assim, cara, muito legal, uma criação muito feliz dele. E aí ele vai dirigindo vocês, por exemplo, como ele é responsável por essa Sim, sketch. a direção ali, vai tudo dele, e a gente vai falando, tal. A gente tem um combinado entre nós que a gente não se mete na direção um do outro, a gente sugere. Ah, entendi. Entende? Tipo, a gente sugere, mas a edição final é dele. Então, às vezes, tem umas piadas que eu coloco ali no meio que eu falo, isso aqui o Barros vai cortar. E tá tudo certo, entende? Aquela padaria é ele que escolhe. A padaria é uma parceria que a gente tem, que o Barros gravou a primeira cena lá, que é do lado da casa dele, a Big Bread. Eles, inclusive, são parceiros do nosso espetáculo, ó. Eles têm 2 unidades lá em São Paulo, Big Bread, padaria ali na Lacerda Franco, no Cambuci, maravilhosa. Vamos lá meter um rango. Ela é muito boa, a gente almoça lá, a gente adora gravar a cena do Burrão lá. Mas é a responsabilidade toda do Barros ali. Tá, e o que tu ia falar sobre as polêmicas das sketches que foram retiradas do espetáculo? Porque no começo do canal, como a gente ainda não sabia o que a gente queria, que tipo de linguagem a gente falava, o que a gente comunicava, a gente ainda tinha uma coisa de... A gente reprovava às vezes cena falando assim, cara, eu não tô vendo humor nisso aqui. Até entendi, mas não tem humor, não vou aprovar. E hoje, a gente já conhece o jeito de cada um falar, a gente já sabe o público que essa pessoa tem. Então, às vezes eu mando uma cena que o Barros pode até não se identificar, mas ele fala, mano, não é meu tipo de humor, mas eu sei que você vai fazer do seu jeito, vai rolar e manda bala, sabe? Então hoje tá uma coisa mais assim, não ferindo nossos valores. Então, tipo assim, se tiver uma cena que ela tem alguma conotação preconceituosa, a gente fala, não, cara, isso aqui não tem nada a ver, não vamos fazer e tal. E aí, isso foi durante muito tempo no começo do canal, tinha isso, e depois a gente foi se entendendo e tal, é o que eu falei, o índice de reprovação é baixo. Mas, por exemplo, no espetáculo, a cena, vocês viram ontem, aquela do hétero em desconstrução? Sim. Eu escrevi aquele roteiro. Cara, os meninos tinham muita dificuldade de aprovar, porque a crítica ali, ela tem camadas, né? Você faz uma crítica dos caras que se aproveitam de um discurso empoderado da esquerda ali pra ficar naquele meio, mas na verdade eles são os puta de uns machistas. Só que pra gente explicitar isso, tem uma porrada de piada machista, homofóbica e tudo mais, e que as pessoas riem. Porque são piadas, né? Só que conforme você vai entendendo, tem as pessoas que riem meio constrangidas e vão entendendo e falam, cara, isso é uma crítica a pessoas que sequestram essa pauta pra se dar bem, né? O cara finge que ele é o desconstruidão, quando às vezes fala, pô, o cara é puta, que é o que a mulherada chama do esquerdomacho. Sim. São esses caras, né? Então a crítica tá ali, mas os meninos ficavam com receio. Ai, será que vão entender? Esses dias mesmo, o Cris falou, ó, vai uma ONG assistir o espetáculo no tal dia, uma ONG, acho que tinha alguma questão LGBT, o Laranja falou, ai meu Deus, a cena do hétero. E cara, a gente fez essa peça acho que foi em Itabira ou Ipatinga, em Minas Gerais. Cara, acabou o espetáculo, veio um trans falar com a gente, falar, cara, eu amei o espetáculo, eu amei a cena do hétero em desconstrução. É sobre isso, é muito legal, vocês já estão num outro lugar, a crítica de vocês já tá em outro lugar, tal. Cara, pra gente aquilo foi um baita carimbo, é isso. Era isso que a gente precisava ouvir. Porque realmente, por mais que na minha cabeça... Isso é meio foda de quem tá criando, né? Por mais que na minha cabeça eu falo, não, mas a minha crítica tá muito clara. Então eu ficava defendendo pros meninos. Eu falava, cara, mas olha só, a gente tá colocando esses caras, olha o estereótipo deles. Um tem o cabelo descolado, né? Eles fazem pilates, eles são todos... a academia é muito falocêntrico, né? Trazem tudo que eles criticam do universo machista, mas na primeira oportunidade eles fazem piada. E ao mesmo tempo eu falei, isso é um pouco a gente. Falei, nós somos homens héteros, brancos de outra geração, que por mais que a gente tá tentando entender como é que é o mundo hoje, é óbvio que a gente uma hora se pega e fala, puta, mano, esse comentário foi meio... Então tem uma lente de aumento, tudo a gente coloca um pouco da gente também ali. Mas óbvio que a gente se inspira mais em alguns amigos que a gente conhece e fala, esse aí vem com esse discursinho, mas eu sei bem o passado dele, sabe? Tem isso. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente tá falando sobre o universo dela, né, no caso um trans ali, e ele dá a prova, você fala, pô, missão cumprida. E Will, tu acha que em algumas praças, com toda a polarização que a gente vive no Brasil, não quero também me estender muito, mas só para saber o ponto de vista de quem pensa diferente da gente. De repente alguém que tá sentado ali e acha, pô, é exatamente isso, tem que ser assim. Tem, né? Cara, é legal você falar isso porque é uma consequência também. Tipo, tem gente que a gente fala assim, ah, mas tal pessoa tá rindo, não é da crítica, é da piada. Eu falei, mas eu também não posso controlar o público, cara.
Eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu tô criando. Como tá reverberando nele, eu não tenho tanta responsabilidade assim. Porque hoje, você falando de polarização, hoje é impressionante. Acontece um fato no mundo, como a gente hoje tá tão polarizado que até os canais de mídias, eles são enviesados pra cada ideologia, que você pega, sei lá, o Lula e o Trump estão lá na ONU, acontece alguma coisa, você pega uma página de direita, ela coloca uma narrativa totalmente favorável à direita, e o mesmo fato a esquerda coloca favorável à esquerda. Então você fala, cara, quem tá lá na ONU não tem responsabilidade pelo que essas pessoas estão fazendo com a... Então eu, como artista, eu preciso ter consciência do... O que eu tô falando? Eu estou falando sobre isso. Como vai reverberar em alguém, eu não consigo ter esse controle. Mas graças a Deus, o índice de pessoas que talvez distorçam o que a gente tá falando, porque o humor tem isso, né? O humor, às vezes, na ironia, se a pessoa não entender, ela for literal, ela não pesca a ironia. Total. Né? Mas eu também não posso, porque dois não pescar a ironia, deixar de me comunicar com 300 que falaram, cara, eu entendi sua mensagem, né? E também tem aqueles que a real vai bater depois, né? E isso, também tem isso. Né? Tá ali naquela emoção do espetáculo. Poxa, a gente vai ter que terminar, né? Vamos mais cincão aí. Mais cincão? Manda mais uma pergunta aí. Tá, quem que ligou pro Wagner Moura pra ele fazer aquela sketch maravilhosa? Tem nome daquele personagem do De Barros, aquele traficante? Lá... Eu acho que tem, porque eu chamo ele. Não, Mário Adóvia. Mário Adóvia. Que, na verdade, Adóvia é uma brincadeira viado ao contrário. Porque ele é um traficante e o ator, quando corta, ele é super... Pô, Wagner é luz, né? Isso, Wagner é luz. Wagner é olho no olho. Aí encostou aqui. Tá, e quem ligou pro Wagner? Cara, o Larran acho que fez aquela menina. Eu falei, o Larran fez muita coisa na Globo. Ele fez JK com ele. Então, ele ligou pra ele. Cara, a gente ficou muito feliz, porque o Barros escreveu essa sketch, e aí o Larran falou, cara, ia ser muito foda se o Wagner Moura participasse. A gente falou, mano, eu conheço ele. Aí, na época, ninguém tinha participado do nosso canal, nem nada, tal. A gente falou, mas ele não vai. Mano, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu já saí com o Wagner, eu já trabalhei com ele e tal. Já tomaram um gelo junto? Já, tipo, e ele é um cara muito acessível, assim, tal. Só que, assim, ele é muito acessível, mas ele é o Wagner Moura, ele tem uma agenda maluca. Ele tava, na época, produzindo o filme do Marighella, tinha acabado de gravar Narcos, indicado ao Globo de Ouro. Então a gente falou, mano, pra você ter uma noção, ele tava na O2, que é uma baita produtora de cinema lá em São Paulo, que produziu o Marighella. A gente foi até ele, aquela cena é gravada no banheiro da O2, ele tava fazendo teste de elenco, ele parou, a gente combinou com ele, chega que tá o horário. Ele parou, ele foi lá, gravou com a gente, voltou e a gente foi embora. Então, foi nessa correria, mas ele foi muito legal, ele ficou bom pra caramba aquele episódio. Se preparando pra interpretar Alcione, né? Exato. Se preparando, né? Ali foi um treino vocal, né? Exato. Não foi nem de unhas, né? Que maravilha. Pô, Will, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente, de papo verdade. Maravilhoso, a gente tinha que fazer 2, 3 horas, mas a gente tá muito contente com a tua presença aqui, né, para nossa audiência, a gente contar um pouco da história do Embrulha, contar um pouco da tua história, né, tu fez aí mais de 25 peças, muitas séries, HBO, e Multishow, e SBT, cara, coisa pra caramba. Sim. Dá tempo de mais uma aqui pra... Pode falar. Né? Mais uma aqui pra fechar. Aquela sketch que vocês fizeram onde vai reduzindo o corpo da pessoa... Qual que é essa? Lembra aquelas sketches que vão se reduzindo e a pessoa fica praticamente só com a cabeça, assim, né? Do Ocean Fantasy, do Parque Aquático? Aquilo ali é quase... Cara, aquilo ali é uma produção incrível, né? É do Parque Aquático. Quanto tempo levou aquele negócio ali? Faz tempo? Faz uns 5 ou 6 anos, não, talvez. Aquela lá tem uns 8, cara. Mais, né? Aquela é do Parque Aquático, que são os tratadores de animais, não é? É tua sketch isso? É tua sketch aquela? Não, é do Barros do Barros que eu apareço minha cabeça num Exatamente, balde. num balde. A gente gravou na casa de um amigo meu, lá na Serra da Cantareira, lá em São Paulo, Mariporã. E... Não, cara, a gente gravou em um dia, cara, ali. A coisa do balde, a gente colocou um chroma key ali. Eu acho que quem faz de elenco, a Maria Paula faz também, a atriz, minha esposa, que ela não tem um braço, né? O Larran não tem os 2 braços, aí o Barros não tem... Não, ali é tudo trabalho de ator ali. O único que é mais fácil era o meu, que como eu não tinha como cortar meu corpo, a gente botou um chroma em volta do balde e eu ficava dando texto ali. Porra, essa sketch é engraçadíssima. É boa, é uma boa crítica, eu gosto dela. E uma pra fechar do Embrulha Sem Roteiro. Cara, o Fagundes, cara, foi um acontecimento, assim, vocês levaram o Fagundes, ele não vai em quase lugar nenhum, significa que ali ele tá dando uma chancela, tipo, gente, assistam isso aqui, esses atores realmente são incríveis. Como é que foi pra levar o Fagundes lá? Cara, foi muito legal o Embrulha Sem Roteiro, porque é legal a gente falar dele, porque você tem um podcast, geralmente o público gosta de podcast quando assiste.
desde o primeiro episódio, a gente reparou que a gente falou, acho que a gente tem um mínimo de credibilidade. Porque no começo, as pessoas ficavam meio assim, pô, esses caras são comediantes. Achava que, sei lá, ia ser meio pânico, que a pessoa ia chegar e a gente ia jogar um gel na cabeça dela e tal. E depois eles entenderam, não, são atores, querem bater um papo e tal. Mas, porra, nossa primeira leva de episódio já foi o Milen Cortaz, o Paulinho Vilhena, aí veio Zélia Duncan, Nani People, Robson Nunes, Leandro Hassum, veio uma leva muito boa. E aí eu acho que hoje, com esse portfólio bacana, as assessorias já olham, e aí hoje você tá no ar e fala, pô, esse programa é sério, é legal. Então, no caso do Fagundes, a Ilana Kaplan, que é da sua terra, gaúcha, nossa amigona, foi lá e ela fazia uma peça com ele, uma peça fantástica. E aí, quando ele estreou a nova peça, a gente falou, Ilana, fala... Ele já conhecia nosso trabalho e tudo mais, aí ele super topou ir lá. O Fagundes, ele é um cara muito acessível e muito antenado com o tempo moderno. Ele, não à toa, ele é o Antônio Fagundes, cara. Você... além do grande ator que ele é, mas qualquer entrevista que exista do Fagundes, assista. O Fagundes, eu considero ele um artista à frente do tempo dele. Como ele pensa sobre patrocínio, lei de incentivo, como ele se porta, sabendo que ele é o Fagundes. Eu acho ele um cara admirável, respeitável, e me inspiro nele porque eu gosto de artistas que se produzem, que têm a sua história paralela, mas vão trilhando o seu caminho. Acho muito legal isso. E a gente que cresceu vendo No Mundo da Lua sabe a importância do Fagundes, né? Na nossa infância também, exato, né? Muito bom. O Mundo da Lua e a Viagem, Dr. Otávio Jordão. Total, né? Irmão. Valeu. Valeu. Tamo junto, obrigado. Tamo junto, Adriano. Foi 10, obrigado foi 10. Vocês, valeu. Tchau, tchau.